Bom dia, meus queridos, bom dia. Nossa aula de história está começando. Mais uma quinta-feira juntos. Eu agradeço a atenção de todos. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre a Idade Média. Eu sei que para alguns que estão lendo e acompanhando o livro e as explicações, percebe que tem muitas informações novas, mas é assim mesmo. A gente vai falando, vai voltando atrás ao conteúdo, explica novamente. Eu só quero que vocês fiquem atentos, leiam o material de vocês, né? E se houver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mais uma vez eu estou colocando aqui a imagem de um feudo medieval. A palavra feudo, ela vem do latim e significa posse. Era uma terra que tinha alguém que a possuía. O administrador dessa terra era o senhor feudal. E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar as áreas de terras. As terras que eram plantadas pelos camponeses, as terras que eram plantadas, mas pertenciam ao senhor feudal. O nome manso senhorial correspondia à terra que pertencia ao senhor feudal. Essa terra era onde estava o castelo, a moradia principal, a mais protegida, mas também as áreas que ficavam as melhores terras, as plantações que pertenciam ao senhor feudal. Quando a gente olha uma área onde ficavam as moradias mais simples, era a área do manso servil, a terra que estava destinada à moradia do servo e a área que ele podia plantar. Aí a gente também vê a capela, que é a presença da igreja, muito importante naquela época, que era chamada de clero. Nós vemos também as oficinas, o moinho, aí tem uma roda de água, né, que servia justamente para movimentar o moinho. Nós estamos vendo pessoas trabalhando no campo, colhendo, plantações, árvores frutíferas, pessoas circulando de cavalo. Então, essa imagem, ela tem mais ou menos uma das representações de um modelo, né, de um feudo daquele período. Tudo bem? Vamos lá. Falar sobre a Idade Medieval, né, que é o período da história que corresponde ao século V ao século XV, nós não podemos deixar de falar da sociedade. Quem eram as pessoas que formavam a sociedade daquela época? Como foi que essa sociedade se desenvolveu? Como foi que a sociedade começou a ser dividida dessa maneira, né? Então, a Igreja Católica, ela é criada ainda no governo do Império Romano, antes da divisão do Império Ocidental e Oriental. A igreja tem como representação o clero, que tinha como função a oração, a intercessão entre as pessoas que estavam aqui na terra e ao Deus superior no céu. A nobreza, ela vem se formando, a nobreza medieval se forma, oriunda daqueles homens que estão sobre o domínio da terra, com a posse da terra, e também os guerreiros, na representação dos cavaleiros. Então, a nobreza, ela tem como papel a proteção. E os servos? Homens e mulheres, famílias inteiras que vêm das cidades, se refugiam no campo em busca de trabalho, de proteção, e a eles está a função de trabalhar, de produzir, de criar, de trabalhar, né? Então, a sociedade medieval, ela é caracterizada como uma sociedade de hierarquia. E cada um que tem uma função nessa sociedade teria nascido para aquilo. Então, o seu nascimento determinava a sua função. Uns nasceram para orar, outros nasceram para guerrear,
outros nasceram para trabalhar. Então, dificilmente uma pessoa que nascia numa família de servos viraria, né, chegaria ao grupo da nobreza. O clero saía de dentro do grupo da nobreza, mas ele era ali orientado pela família a se dedicar à religiosidade, né? Às orações, ao estudo da Bíblia, à dedicação aos fiéis cristãos. Quando a gente novamente, né, aí a gente já vai lá de novo falar um pouquinho na página 7, na página 8, quem eram os que trabalhavam. Então, eu cheguei a comentar na sala de aula e também com vocês que a maioria dos trabalhadores, eles eram os servos, mas também nós tínhamos um grupo menor de trabalhadores que eram os vilões, que geralmente ficavam em vilas próximas ao feudo, mas a grande maioria dos trabalhadores eram os camponeses servis, aquele que tinha a obrigação de servir ao Senhor. Essa imagem, ela mostra uma cena diferente da outra, de um castelo que já é muito mais bem estruturado. Os primeiros castelos a serem construídos, eles eram basicamente feitos de madeira. Com o passar dos anos e o crescimento da propriedade, esses castelos começam a ser construídos de pedra, mais resistente, mais imponente. E essa imagem aqui, ela representa um castelo mais grandioso. Então, os que trabalhavam eram os servos, pagavam vários impostos. E lá no livro de vocês, na página 8, tem uma atividade. E a gente vai falar novamente da corvéia, da talha e banalidades. No livro de vocês também tem a mão morta, um outro imposto, que quando o chefe da família morria, a família, né, a esposa, os filhos, os netos, para continuar trabalhando na terra, que estava sobre a responsabilidade do chefe, mas ele morreu, teria que pagar um imposto ao senhor feudal. Então, a corvéia era a obrigação de trabalhar nas terras do senhor. Eu disse para vocês que tinha uma área de terra que era do senhor feudal. E o servo tinha que ter alguns dias, aproximadamente 3 dias, para trabalhar lá. A talha, o servo, tudo que ele produzia nas terras que ele recebeu do senhor, o pouco que ele produzia, ele tinha que entregar uma parte para o senhor feudal. E as banalidades eram o uso das ferramentas, do moinho, do arado, do celeiro, que ele também tinha que usar. E esses instrumentos e esses espaços pertenciam ao Senhor, e aí ele tinha que pagar para usar ferramentas, o celeiro, o moinho, o arado e etc. Tudo bem? Lá na página 8, vocês têm uma atividade de pesquisa, já se referindo aos dias de hoje. O que faz com que uma cobrança se torne um tributo ou um imposto, né? Então, nós temos alguns tributos e nós temos alguns impostos. Você precisa pesquisar, né? Porque atualmente o brasileiro paga muitos impostos, mas tem a diferença entre o imposto e o tributo. Tudo bem? Você vai ter que pesquisar, responder no seu caderno. De que forma os impostos e os tributos são pagos nos dias de hoje? Como é pago? Naquela época, o servo tinha que dar uma mercadoria, o que produzia ou o seu trabalho. E hoje, como é que o adulto, o seu pai, sua mãe, seus parentes, homens e mulheres, como é que se paga esse tributo e esse imposto? Qual é a justificativa legal para a cobrança de um tributo ou um imposto, né? Qual é a justificativa? Por que o brasileiro precisa pagar o imposto
precisa pagar o tributo. Você também vai ter que pesquisar. Essa forma de arrecadação tem quais objetivos? Uma coisa é você justificar o motivo pelo qual você tem que pagar um imposto, mesmo que você não queira, mas está na lei. Outra é com que objetivo cobra-se o imposto do brasileiro? Qual é o objetivo? Então você precisa pesquisar, pedir ajuda de um adulto, porque são algumas coisas que você vai precisar da orientação de uma outra pessoa. Aí você vai responder no seu caderno, tá bom? Bora lá. Outro personagem muito importante da sociedade medieval são os guerreiros, ou a nobreza feudal, que tem como a responsabilidade a proteção. Os cavaleiros, os reis, os senhores feudais, eles estavam no grupo que seriam os protetores. A figura do rei, dentro da Idade Média, principalmente no início da Idade Média, que é a chamada Alta Idade Média, entre o século V e o século X, a presença do rei é muito tímida. Ele existe, porém, quem administra a política do seu reino, na grande maioria das vezes, são os seus vassalos, ou seja, os seus viscondes, os seus barões, os seus senhores, os seus cavaleiros, porque existe aí, os títulos de nobreza. Então o rei, ele dava permissão para que outras pessoas de sua confiança administrassem a ordem, a segurança, as atividades econômicas, a produção, a vigiar os trabalhadores, o que entrava e o que saía dentro do feudo que era produzido. Então, o rei, ele está muito assim distante da administração. É mais os senhores feudais e os homens, que recebiam os títulos de nobreza do rei. Aqui a gente colocou uma imagem da cavalaria. Lá na página 9 fala um pouquinho como eram formados os cavaleiros. Vocês podem ler e aí vai estar aquela ideia, uma pessoa, para se tornar um cavaleiro, ele começava ainda pequeno, ele começava como um aprendiz, ele cuidava do cavalo, da armadura do cavaleiro, e aí ele começava a manusear alguns tipos de armas, como espadas, lanças. Ele participava, aprendia a cavalgar, participava de alguns torneios. Então, com a idade e a experiência nesses treinamentos, esse homem viria a se tornar um cavaleiro. Mas a dedicação começava ainda muito menino mesmo, tá bom? Entenderam? Olha só, muito importante a cavalaria, Dando continuidade, a gente avançando mais um pouco no assunto, lá na página 10, a gente vai falar sobre a alimentação na sociedade medieval. O interessante é que quando a gente estuda, se aprofunda sobre a alimentação, a gente vai perceber também que assim como a sociedade era dividida em grupos, a alimentação também tinha uma divisão, ou seja, quem era pobre, quem estava no grupo dos trabalhadores, eles tinham uma limitação na alimentação. Não é muito diferente nos dias de hoje, Uma família pobre que não tem condições financeiras, consequentemente, não vai conseguir se alimentar bem com uma variedade de alimento e qualidade de uma pessoa que ganha mais dinheiro. Infelizmente é assim. Então eu coloquei uma imagem para vocês, típica daquela época, não tinha muita ordem, Essa imagem representa ali uma mistura de nobres, camponeses, artesãos. Então tem gente que está cozinhando, tem uma mãe que está cuidando de um bebê e ela está preocupada que o filho não chegue muito perto de um caldeirão.
essa imagem desse caldeirão, ela é uma imagem verdadeira, típica. As pessoas não tinham o hábito de ter muitas panelas e fazer muitos pratos de comida, principalmente as pessoas mais pobres, mais carentes. Então, dentro de uma casa, de um camponês, de um agricultor, de uma pessoa, de um servo, aparecia a figura do caldeirão, um pouco menor, ou dependendo do tamanho, tinha vários tipos de tamanho. Ali se fazia uma mistura de alimento que a pessoa consumia durante vários dias. Então eram caldos com legumes, raízes. Então, quando a gente fala sobre a alimentação, o pão e o vinho não podia faltar na mesa, nem do rico, nem do pobre. Claro que a qualidade do pão e a qualidade do vinho variava muito, né? Da condição da sociedade. Então se plantava muitos cereais. Entre esses cereais, o trigo, a cevada, a aveia, o centeio. A caça era uma prática naquela época, mas dificilmente o servo comeria a carne, né, do que foi caçado, porque ficava para o senhor feudal. O pão do servo era feito provavelmente de cevada ou centeio, dificilmente de trigo ou aveia, que eram os cereais mais nobres. Então, falando sobre essa alimentação, a gente também vê a desigualdade social e as condições de miséria e de má qualidade de alimento para aquelas pessoas que eram mais pobres, em contradição àquelas pessoas que eram mais ricas. Tudo bem? Bora lá. O último grupo, que é o primeiro da pirâmide, né? O primeiro grupo mais importante da pirâmide é o clero, né? Que são os membros da Igreja Católica. Mas a gente deixou eles por último, porque lá no livro de vocês é o último, página 11. Fala sobre a hegemonia da igreja, ou seja, o poder da igreja. O que a igreja representava na sociedade medieval? Ela representava um elo, uma aliança entre Deus e o ser humano. Então a igreja, ela era responsável por coisas muito importantes. Orientação em relação à conduta das pessoas, o que a gente chamaria hoje de educação. As poucas crianças que conseguiam estudar, elas iam estudar nos mosteiros, receber algumas horas de instrução, de estudo. Isso quando ainda criança, porque depois de adulto dificilmente ela tinha tempo para o estudo, dificilmente ela tinha livros para ler. Ela recebia uma educação muito básica de matemática e da escrita e da fala, mas essas crianças estavam ali sobre a responsabilidade de um grupo de religiosos. Outra coisa que a igreja ficava responsável é sobre a organização do tempo, o calendário de plantações, do plantio, da colheita, das festas religiosas e também até mesmo a autorização das festas que eram chamadas de festas pagãs. A igreja estava também sobre a responsabilidade da arte, a representação da pintura, da escultura, daquilo que o ser humano podia se manifestar. O estudo da ciência, as primeiras universidades que vão se desenvolver nesse período medieval são universidades católicas associadas à igreja. Então, dentro desse poder que a igreja vai construindo ao longo da Idade Média, por isso que a gente vê dentro do feudo a presença de uma capela, que é ali a representação do poder da igreja e da orientação espiritual que esses religiosos tinham na conduta, no modo de se vestir, na forma como falava. O próprio estudo da Bíblia era feito a partir da visão e da leitura desses religiosos. Não era
permitido as pessoas lerem a Bíblia. Não era algo comum qualquer pessoa ler a Bíblia. Então, o papel da igreja era um papel muito importante nessa questão do elo entre o divino, né, e o mortal, entre o ser humano e Deus. A Igreja Católica ela estava dividida, lá no livro de vocês, na página 13, fala em clero secular e clero regular. O clero secular geralmente eram as pessoas que estavam mais ali próximas à política, mais próximo das pessoas, né? A questão da administração dos bens da igreja, mais ali nas proximidades, né? da sociedade, convivendo mais com a sociedade. Já o clero regular eram aqueles que estavam mais afastados, nas abadias, nos monastérios, pessoas que estavam mais ali com o papel da oração, da meditação, do estudo da palavra, e até mesmo da produção de livros, que eram chamados de copistas, né? E ficava sobre a responsabilidade dessas pessoas, né? Então, o trabalho da igreja era muito importante. Agora, bora lá. Depois que eu expliquei tudo isso, eu vou colocar aqui para vocês as atividades que a gente tem nas páginas, né? E eu gostaria que vocês calmamente fizessem a partir das explicações que a gente está trabalhando, né? Então, começando lá na página 8, que é uma atividade sobre uma pesquisa, e você vai precisar da orientação de um adulto, sobre o que hoje nós pagamos como impostos e tributos. Na página 9 temos um texto falando sobre o feudo, e aí tem algumas perguntas na página 10, representando o feudo, representando os castelos, né? Representando como era dividido o feudo. Então você vai ler o texto e vai responder. São 3 questões na página 10. O texto está na página 9 e as perguntas na página 10. Lá na página 11 nós temos uma atividade que é uma iluminúria. É um tipo de arte produzida na Idade Média. Não são os mesmos desenhos que nós utilizamos, as mesmas imagens que nós temos hoje nos nossos livros, nas propagandas de televisão e revistas. Não. A iluminúria era um tipo de arte onde não tinha aquilo que nós chamamos de uma representação de uma imagem 3D, era imagem simples. E essa iluminúria, ela está representando aqui um feudo. A parte de cima está representando como se fosse um calendário, porque naquela época os calendários eram feitos em forma de desenho. E está representando aqui um momento de uma caça. A caçada era uma prática como se fosse hoje uma diversão entre os senhores feudais. E aí você vai justamente analisar essa iluminúria e escrever algumas observações na página 11. Outra atividade está na página 13, né? Página 13. Qual seria a função do senhor e a função do servo? Lembrem-se que a gente vem conversando sobre isso, que a servidão era uma relação entre o senhor feudal e o servo. O senhor feudal dava ao servo proteção, moradia, e em troca o servo pagava com trabalho, obediência e pagamento de impostos. Entenderam? Então tá lá na página 13, tem um pequeno texto e a questão A, B e C. E por último, a página 15, que é um exercício com questões de responda, e também tem uma cruzadinha. E lá no final tem o material de apoio, que vocês vão lá no final do vídeo de vocês vão montar. Tá bom? Essas são as atividades para vocês fazerem ao longo dessa semana. Porque são várias questões, não dá para vocês fazerem no mesmo dia. Tudo bem? Então, vocês vão fazendo. E a atividade, assim, mais importante que é para fazer no caderno é o da página 8. Certo?
Então, vocês vão fazendo, perguntem, pesquisam, tiram dúvidas. Não entendi, professora, explique para mim. Revejam a gravação da aula, leiam o livro, podem pesquisar em outros livros ou na internet para vocês responderem essa atividade. Tudo bem? Agora estamos acabando. Meu muito obrigada, um bom dia a todos e a gente se encontra. Até a próxima aula. Tchau, tchau.